como que a gente pode trazer Deus no judaísmo e no cristianismo, em todas as religiões, de uma forma real, de uma forma prática, que não esconda as falhas e justo o contrário, ou seja, uma pessoa que assume suas falhas e haja de uma forma positiva. Bom, vamos lá. Eu deixei uma pergunta sobre Daniel 9 e o Mirra falou que o Messias ali é Ciro. É só você dar um Google aí de que ano é o Ciro, você vai ver que a conta não fecha, porque ele está dizendo o seguinte: daqui 490 anos, ou pouco, 483 anos, vai chegar o Messias. E o Ciro não está dentro dessa conta, obviamente. Estaria depois? Estaria antes. O Ciro estaria antes. E o Mirra sabe que essa conta não bate com o Ciro. Talvez seja o Ciro Gomes. Só se for o Ciro Gomes. Uma outra informação é que em Malaquias diz que nessa janela para a chegada do Mashiach, o templo precisava existir, inclusive. Isso está em Malaquias capítulo 3. Eis que envia o meu anjo que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, ali está prometendo que o Senhor visitaria, inclusive, o próprio templo, né? Então, fica de pé de novo aí a pergunta das 70 semanas. Mas eu quero aproveitar esses minutos aqui. Esse debate não foi tão proveitoso, mas ainda porque exato. Mais 2 blocos. Que bom. Que eu quero deixar para vocês o seguinte: nós cristãos analisamos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sempre na perspectiva de que Jesus de Nazaré é o Salvador. Por isso nós cristãos e os judeus estaremos diante do mesmo texto, vendo coisas distintas. Sim. Porque nós lemos a Bíblia a partir do prisma de Jesus de Nazaré. Nós entendemos que cada vulto do Antigo Testamento está de alguma forma apontando para Cristo. Nós vemos Adão, mas em Cristo temos um Adão perfeito. Nós vemos Abel, que morreu assassinado pelo seu irmão, e a Bíblia diz que o sangue dele clama desde a terra e tal. Nós cremos que em Jesus há um Abel mais perfeito. Nós cremos que Abraão está apontando para Jesus de alguma forma, porque Abraão sai da sua terra, da sua casa, ele tinha uma casa muito boa e tal, ele sai e se torna um nômade, se torna um peregrino e forma um novo povo de Deus. Nós enxergamos isso em Jesus Cristo, que deixa o seu lar para começar o novo povo de Deus. Nós vemos em Isaac, nós vemos em Jacó, nós vemos em José, nós vemos, enfim, em Noé, Jonas. O tempo todo nós enxergamos a salvação a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu disse que o sacrifício era o centro da fé judaica, é porque vocês, com todo o respeito que vocês merecem, o judaísmo que vocês representam não é o judaísmo do Moisés, obviamente. O Moisés não usava kippá. O judaísmo que vocês representam, inclusive, há divisões entre os judeus. Por exemplo, se você pega, por exemplo, o caraitismo, que é um tipo de judaísmo que não aceita, por exemplo... o caraíta não aceita shibalpé, não é? Ele não aceita, por exemplo, a Torá oral. Caraíta que existia há 2.000 anos atrás, não existe mais. Exato, mas não, ainda existe. E você sabe que existe. Sim, 100 pessoas em eu não estou falando o número, né? Mas existe. Estou falando números. Pesquisa no Google. Mas existe. Existe sim. Hoje existe. Entende? Então, para eles, por exemplo, o judaísmo que vocês representam não é o judaísmo mais próximo da lei de Moisés e tal. Existem outras formas de judaísmo também. Judaísmo é Torá oral. Existem outras formas de judaísmo também, e o caraitismo, por exemplo, é uma delas. Agora, o que nós cristãos entendemos é que, por exemplo, eu deixei o texto lá de Daniel 9. É uma pergunta complexa, porque lá está profetizada a chegada do Messias. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Lá está profetizada a chegada do Messias em 69 semanas. A semana judaica é de 360, o ano judaico é de 360 dias, significa que 360 vezes 60 vezes 7 vezes 69 dá um total de 365. Hã? 365 o nosso calendário. O calendário bíblico... Não. 365 o calendário bíblico é 360. Não, o lunar é 354.
354. Exatamente, não é de 365, é o nosso, é o solar. Isso, né? tá certo. Tá certo. Então, quando você faz essa conta, dá, sei lá, um pouco mais de 173.800 dias da profecia de Daniel, o que se cumpre perfeitamente na chegada de Jesus, quando ele entra lá em Jerusalém e é chamado de rei lá em março do ano 32. Ou seja, essa profecia ela é tão clara que alguns céticos, inclusive judeus, começaram a dizer que esse livro não tinha, essa parte foi feita depois, ou coisa parecida. Porém, nos achados lá do 1949, lá do Mar Morto, tá lá, tem o livro de Isaías, de Daniel lá. Então, isso é só para começar o jogo, porque eu perguntei de Daniel, mas acabou enviesando aqui o debate, mas eu quero já deixar outra para finalizar, que é Jeremias 31:31. Deus prometeu fazer uma nova aliança. Quando é que começou? Gente, o pecado sempre vai existir porque o ser humano é humano e o humano peca. O Mashiach vai ser o homem que vai trazer paz para o mundo, vai reunir os povos da diáspora, vai solucionar os problemas que hoje a gente vê como guerras, e para a gente isso ainda não se concretizou, porque nós vivemos guerras, nós vivemos conflitos, nós não estamos na paz. Mashiach a gente sabe, está nos profetas isso, ele vai ter que reunir os povos, o povo das diásporas, vai ter que fazer a paz. Agora, ele não vai fazer o ser humano virar perfeito, porque o ser humano nunca vai se tornar perfeito. Mas, por outro lado, quer dizer, numa próxima era, depois que na era pós-messiânica, aí vai ter um versículo que vocês podem falar melhor. Vesruach hatuma avir min haaretz, quer dizer, o espírito da impureza eu tirarei da terra, e todos os profetas bíblicos, inclusive no Talmud e na Kabbalah, dizem claramente que o mal será eliminado. Então, eu não entendi qual foi a base do perguntador, mas o pecado será eliminado. Ou seja, na era messiânica não haverá mais o conceito do pecado. Inclusive, eu não sei se é o momento, mas aí eu queria entender deles, quer dizer, se Messias para eles já chegou há 2000 anos, como o mundo está do jeito que está, né? Com tantos pecados e com tanta maldade e com tanto sofrimento. Porque no judaísmo a visão é que a era messiânica, ela será uma era que não haverá mais maldade, não haverá mais pecados, conforme milhares de menções proféticas, tipo não uma ou duas, dizem que na era messiânica não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais guerras e não haverá mais pecados. Quer dizer, deve ter algumas, obviamente tem uma interpretação cristã. Coloca isso no milênio, para né? aproveitar isso e responder em cima dos versículos que foi questionado. Sim, vocês têm 5 Então, minutos. por isso a importância da gente estudar a Bíblia no hebraico. O professor César disso, sabe hebraico e poderia sempre se atentar no hebraico. Veja, por muitos anos acharam que o Bereshit criou Deus. Porque se você lê Bereshit bara Elohim, o Bereshit criou Deus. Mas quando você lê a Torá atentamente, com os teamim da Torá, com a musicalidade da Torá, que isso também foi dada por Deus e a Moisés, Bereshit, vírgula, bara Elohim, Deus criou. A mesma coisa vale para Daniel 9. Quando você abre o versículo que está se referindo, que é o versículo 25, como está lá? Está escrito, Velivnot Yerushalayim, Ad Mashiach Nagid, Shavuim Shiva, Et Nachtah. Nós estamos falando de 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. Isso corresponde à época de Ciro, que deu início à construção do segundo templo. Continua o texto. Depois, Veshavuim, Shishim, Ushnaim. Depois, 62 semanas, que corresponde a 420 anos. Depois não. Depois não, é V. V é E. Ou Isso. seja, I quer dizer continuação. É uma coisa, Isso, é a conjunção aditiva. Tem uma coisa chamada Shavuim Shiva, é uma coisa. Depois o Shavuim, Shishim, Ushnaim, Tashuv, Nivnetar Echov, Echarutzu, Betzokeitim. São duas coisas separadas, mas vocês juntam isso. Eu não falei que Ciro está nesses 490 Tem anos. mil formas de interpretar, Eu é falei... óbvio. Não é isso. Aqui passou. Isso, não mas é continua falando do chat. Por isso a importância de estudar o hebraico. A Torá foi dada no hebraico. Se você não Moremi coloca- dá aula de a hebraico. vírgula é assassina. Eu posso falar não venham, ou posso falar não, vírgula, venham. A interpretação fica muito diferente. Todas as interpretações que os cristãos têm em relação a Mashiach, Jeremias, com Brita Hadashah também, já vou aproveitar falando de Brita Hadashah, porque não adianta você pegar um Novo Testamento, que é um livro posterior a Jeremias, escrever nele Brita Hadashah e falar,
Então isso aqui já está colado lá no Jeremias. É quase que uma piada. Jeremias está falando de Brita Hadashah tão como óbvio. uma nova oportunidade que Deus está dando para o povo de servirem com o coração. A época de Jeremias, gente, queriam matar o profeta Jeremias. O povo estava tão contra ouvir as palavras que ele trazia de Deus, jogaram ele no poço, queriam matar ele. Então, o profeta lá está falando para eles que Deus vai dar para eles uma oportunidade de Brita Hadashah. Inclusive, a gente leu agora na Parashat Shavua, Parashat Bechukotai, Brit Rishonim, isso, que Deus vai sempre olhar para os antepassados. Desde o começo, e talvez não entenderam, justamente por não saberem o texto em hebraico, é assim, é uma coisa óbvia, esquece agora a parte religiosa, mas é uma coisa óbvia a interpretação de texto, que existem infinitas formas de você interpretar o mesmo texto. É uma coisa óbvia e faz parte da própria literatura e do ser humano inteligente, que ele quer se abrir com humildade para novas ideias. Então, assim, por isso que não é uma forma de fuga, ao contrário, é assim, é tão, desculpa falar a palavra, ridículo, pessoas como nós tentarmos interpretarmos textos bíblicos quando sábios do Talmud, que nós acreditamos que tinham profecia e tinham inspiração divina, eles mesmos erravam nessas interpretações. Então, assim, é uma coisa infinita que não acaba nunca. Então, é o pacto novo. Tá bom, pacto novo cada um pode falar. Os muçulmanos podem falar que o pacto novo é dele. É isso que ele quis dizer. Então, assim, não estamos falando contra. É uma interpretação tua. O que eu não interpretei, eu só fiz a pergunta. Não, sim, mas eu quis dizer quando você fez a pergunta. Eu, Dudu, acho, baseado no Rebbe de Lubavitch, nos meus mestres, pessoas de bem que aceitaram bem todos os povos, todas as religiões, todas as nações, Rabi Yehuda Nassi, autor da Mishnah do Talmud, que ele se dava super bem com o imperador romano que era Antoninus, que a visão judaica não é debater, não é quebrar pau, não é discutir, porque só tem um Deus, não tem várias religiões, tem várias tradições, talvez, de como você pode cumprir isso, não tem briga, judaísmo é shalom, é paz, e tem como você aplicar a luz infinita de Deus na religião que você está. O Baal Shem Tov, que é o mestre da minha linha racídica da Cabala, ele só andava numa carruagem que o cocheiro fazia o sinal da cruz antes de viajar.